Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, em que os nossos corações possam se unir em preces, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado, especialmente por esses momentos que estamos vibrando para que cada um de nós possamos vencer as nossas dores, as nossas lutas, as nossas inquietações. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, e hoje nós vamos ler o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vossos irmãos. Depois, então, voltai a oferecê-la. São Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça de seu próprio pressentimento, que antes de se apresentar, para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão suas preces ao pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai a vossa oferenda junto ao altar, e de primeiro reconciliai-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre por excelência, a fim de que Ele possa nos auxiliar em vibrações de paz e de amor, que possamos sentir a grandeza desse momento em nossa vida e que a paz e a esperança seja constante no coração de todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, ó Mestre. Que esta manhã sublime, as vibrações de seu generoso coração, nos agasalhe, ativando os nossos estruturas mentais em busca da esperança, da fé e o desejo de manifestar em nossos corações a compaixão e a caridade. Se conosco, Senhor, que assim seja. Amigos, o que seria a palavra sacrifício?
nós podemos entender que sacrifício seria aquilo que nós iríamos oferecer de nós mesmos. Será que foi isso que Jesus nos disse? Por que será que Jesus fez essa colocação e Mateus coloca no Evangelho como sacrifício mais agradável a Deus? Amigos, nós sabemos que Jesus usou de todas aquelas palavras, dos usos, dos costumes usuais, para que ele pudesse trazer a verdade e que ela fosse entendida. Os judeus, eles gostavam muito, especialmente os fariseus, os saduceus, que tem muitas referências no Evangelho, eles faziam o sacrifício matando os animais e oferecendo para Deus. Era o sacrifício, sacrificar os animais para fazer as suas oferendas. Quando Jesus inicia o seu trabalho de implantação da lei do amor em nossos corações, ele faz referência a essa situação, que quando nós formos depor nossa oferenda no altar, que nós temos que lembrar primeiro do nosso irmão. E muitas vezes nós vamos pedir clemência a Deus, sendo que nós não usamos dessa para com aqueles outros. Deixai a vossa dádiva junto ao altar e de antes reconciliar com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Por quê? Porque nada que Jesus vem nos ensinar mostra para nós que são questões externas, mas sim questões íntimas. Por isso ele fala, ide reconciliar-vos com vosso irmão. A reconciliação, nós sabemos que é um ato de sacrifício para muitos, devido às nossas vaidades. E Jesus, então, ele solicita isso de uma forma imediata, para que nós possamos compreender que o adversário, ele pode ser momentaneamente um adversário, mas antes de tudo, ele é o nosso irmão. E por isso que a nossa oração deve ser dirigida a Deus, para que Deus possa nos auxiliar a eliminar esses sentimentos doentes, aviltantes, que ainda qualquer um de nós temos ou carregamos. Nós sabemos que os adversários são nossos opositores. Então, aqueles que alimentam pontos de vista diferentes dos nossos. E muitas vezes nós queremos convencê-los, e muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores à nossa, mas em determinados ângulos da vida, do seu merecimento. Então, nós não temos o direito, de forma alguma, de maltratar, de espezinhá-los, e sim o dever de respeitar todos os nossos irmãos, cooperando para que eles possam também entender o que seja o bem comum. O bem comum é o trabalho que Jesus tem nos ensinado para que a gente possa exercer a lei do amor, da fraternidade. Então, todos aqueles que exercem algum cargo de direção no trabalho, na vida, precisam tomar muito cuidado, porque eles sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhe confiou. Então, não é porque nós estamos em determinada situação de trabalho, ou mesmo na casa espírita, que nós podemos maltratar ou subjugar quem quer que seja. Então, que a gente aprenda, amigos, viver em paz, para que a gente possa aumentar as nossas responsabilidades naquilo que nos atribui. E nós vamos ver, então, que Jesus, nessa colocação de Mateus, ele nos afirma, reconcilia-te depressa com teu adversário. Então, nós vamos ver que dar conta, né, daquilo que você está fazendo e faça a sua parte,
E Kardec, então, coloca aqui, quando ele fala que ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, e cumprir e conformar suas palavras ao uso ainda em voga. Isso que nós falamos agora há pouco, nos chama a atenção, porque o cristão, ele não pode oferecer dons materiais. O que nós podemos oferecer, então? Qual é o sacrifício? Porque, veja bem, os dons materiais é o pão, a moeda, o agasalho, esses são os recursos da terra que nós temos em nossas mãos. Mas isso não tira de mim os amargos sentimentos. Então, nós ficamos pensando, refletindo que temos que ter mais atenção para a atividade que nós temos que realizar, que sai do nosso coração. Porque o próprio sacrifício em favor dos outros é a plantação da felicidade no ambiente em que nós estamos, que nós convivemos, que nós relacionamos, enfim, que nós respiramos. E muitas vezes temos sido convidados a calar para que o outro possa ter voz mais alta. Isso é um estado de humildade. E Jesus nos disse, em uma das suas frases, depois Emmanuel também, em uma das suas mensagens, ele nos diz: apaga-te para que a luz do próximo seja vista. Quer dizer, rebaixe, aplique em você aquilo que Jesus está nos ensinando. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é dar de nós mesmos, dar aquilo que nós temos em humildade, em paciência, em brandura, sermos mais abnegados e mais amorosos, para que a gente possa compreender o que é que o Cristo está nos dizendo nesse sentido. E aí nós vamos ver que quando nós agimos dessa forma, nós também trazemos para os nossos corações algo que seja mais confortável para aqueles que recebem. Então, nós precisamos entender que tudo o que Jesus nos traz é para nós um roteiro de vida. Então, se nós queremos colocar a nossa oferta ou a nossa oferenda no altar do templo onde nós formos, nós precisamos lembrar que antes eu preciso resolver as coisas que estão em mim. Quando você, amigo, chegar à casa espírita e que você for entrar para assistir qualquer trabalho, procure lembrar que antes de você entrar, que você vai fazer os seus pedidos, peça a Deus também para que Ele te dê força para você aprender a amar, a perdoar, porque o perdão não é um esquecimento, mas o perdão é um gesto íntimo. Então, concilia-te depressa com esse irmão, amigo. Porque quando Jesus nos diz, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, é para que não aconteça coisas piores, que nós possamos, muitas vezes, enveredar até para o crime, por não perdoarmos, não amarmos. Quando Jesus nos disse, em outro momento, né, não cometerás adultério, o adultério do pensamento. Então, nós temos que entender que nenhuma situação nós estamos isento da reparação. Todos nós fazemos parte de um contexto divino, cuja lei de causa e efeito também agasalha o nosso processo evolutivo. E é por isso que nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes, para que a gente não venha a prejudicar aquele que está junto de nós. E uma coisa que acho que nós devemos aprender também, diante dessas questões, que às vezes colocam a gente numa situação bastante conflitiva, e é um impasse para todos nós, que a gente devia mesmo aprender a falar sim, sim, não, não. Porque o sim, nas horas certas, ele não vai ofender, e o não também, porque isso passa a ser uma prudência nossa. E nós ouvimos já em outros momentos Jesus nos dizendo olho por olho, dente por dente. Ora, que é isso? Será que nós vamos ainda ficar achando que nós estamos na lei de Moisés?
Não. O Cristo combate isso quando ele diz assim: eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para dar-lhe testemunho, para fortalecer nos corações. E o que que ele diz para nós? Ele não fala desse olho por olho, dente por dente, mas ele fala amar o teu próximo como a si mesmo. Então, nós vamos ver que muitos de nós temos que entender quando Jesus nos convida a amar os nossos inimigos. Cada dia nós vamos bem aprender ou bem dizer que tudo aquilo que eu faço para qualquer pessoa, ela também pode retornar para mim. Então, eu acho que nós estamos no momento de muita reflexão. Então, se nós oferecemos o nosso espírito a Deus, se nós temos desejo de melhorar, então que a gente faça esse esforço. Da vez que você for entrar num templo, na casa espírita, você pense nos seus sentimentos de ódio, de animosidade, e que você tem ainda e guarda contra o seu irmão, e procure modificar, porque isso é um trabalho íntimo, é um trabalho de cada um. E aí nós podemos ter a certeza de que esses espíritos amigos irão nos auxiliar a fim de que nós possamos dissipar todos esses sentimentos doentes que ainda estão em nós. Então, eu deixo aqui essa reflexão na manhã de hoje, convidando a todos a pensar conosco, para que nós possamos sentir a grandeza de Jesus em nossa vida. Mestre de amor e bondade, que nessa manhã possamos ser agraciados com o passe, convidando a cada um a fazer a sua reflexão, suas rogativas, para que você possa ter confiança que o passe amigo lhe é dado, como nos é dado todos os dias, mas a nossa sintonia também precisa estar modulada numa vibração de amor, para que sejamos amparados por estes abnegados irmãos. Amigos queridos, que a água fluidificada seja para nós um grande lenitivo, pois a espiritualidade coloca as energias que nós necessitamos, e que a paz sublime do Mestre nos aquiete, acalme os nossos corações. E assim, Jesus, cheios de alegria, nós te agradecemos por este Evangelho nesta manhã, pedindo aos bons espíritos que leve aos corações de todos o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquemos com Deus, abençoados por Jesus, por Eurípides, hoje e sempre, que assim seja.